Olá pessoal, hoje nós vamos pintar pêssegos e também eu vou ensinar como é fácil fazer uma mesa para pôr as frutas, para a gente pintar as frutas em cima, usando apenas uma régua, não é necessário nem risco, tá? E vou usar as seguintes cores, caqui, verde glacial e verde soft. Aqui eu já posicionei a régua e eu vou começar a minha mesa daqui para cima, tá? De maneira bem fácil. Bem, posiciono aqui, ó, a minha régua, de onde eu quero começar a mesa, vejo se tá na altura certa, se ela não tá torta, tá? E daí começo. Aqui no meu pratinho, eu já fiz uma mistura de verde glacial, com um pouquinho do verde soft. Mesa tem infinitas cores, né? Então, é só deixar a imaginação trabalhar. E aqui, ó, venho sombreando, tô usando o pincel Pituá, número 8, mas pode ser qualquer pincel, esses da 454, as cerdas mais duras, dá pra fazer esse fundo aqui também, tá? Então, ó, venho aqui com essa misturinha, pegando sempre com aquarela silk. Posso levar, ó, até lá em cima um pouco. Aqui eu tenho a marcação onde eu quero finalizar essa mesa, tá? Levo esse fundo bem perto do risco, um pouquinho mais dessa misturinha. E adiciono, junto a essa misturinha, um pouquinho do caqui, que aqui, ó, é onde eu vou fazer a divisão entre a mesa e o fundo lá atrás, ó. Aqui, eu não quero separação bem forte, então, ó, eu marco mais ou menos onde que vai terminar a minha mesa, sem deixar risco muito forte, com auxílio desse caque que eu passei junto, ó, e esfumacei, tanto pra cima como aqui pro lado, ó. Dessa maneira. Mudei o pincel, agora eu tô com o pincel número 10 da 454, que também é ótimo para fazer fundo. Na falta do pituá, dá perfeitamente para usar esses pincel. Já venho aqui, ó, levo essa misturinha lá no risco, para ficar bem bacana e ficar um trabalho bonito e bem feito, ó. E com essa mesma misturinha, um pouquinho de azul, de verde glacial, do verde soft, eu já venho aqui, ó, fazendo o fundo com o pincel sujo mesmo do caque, lá por trás, ó. Não quero um fundo muito grande, então eu levo pouca tinta no pincel e, ó, já deixo pronto o fundo desse trabalho. Bem clarinho. Faço a união desse fundo no tecido. Aqui eu posso escurecer um pouquinho mais com o caqui. E aqui também. Tá. Agora, vejo se a mesa ficou reta. Posiciono a régua ao contrário, ó. E vou fazer a largura da mesa agora. E aqui, eu vou usar o verde glacial e o caqui, tá? Então, eu venho, ó, passando a tinta aqui, e desse lado vai ficar um pouquinho mais escuro, porque eu tô fazendo agora a largura da minha mesa, tá? Meus trabalhos, eu sempre faço as mesas dessa maneira. Não é necessário nem riscar. É um trabalho fácil de fazer e fica muito bonito.
Ó, passei um pouco, aí tiro a régua, vou limpar ela por baixo, posiciono aqui a largura, vou posicionar ela aqui embaixo, na parte de baixo da mesa, ao contrário, vejo se tá de maneira bem reta, continuo com a mesma misturinha, ó. Aqui a gente tá fazendo a largura da mesa. E como eu disse, eu sempre faço assim nos meus trabalhos, quando eu quero quero fazer a mesa, uma mesa. Ó, vejo a largura certa, ótimo. Dessa maneira. Tiro a régua com bastante cuidado, ó, tá feita a largura da nossa mesa. Vou ensinar também como que faz trincadinhos na mesa. Então, ó, com aquela mesma mistura, mudo o pincel, pego um pincel número 6, venho aqui, ó, só dou uma entradinha na mesa e, ó, desço aqui com a tinta. E depois de seco, a gente vai retrabalhar esse trincado aqui na mesa. É um trabalho, um trabalhinho bem simples na pintura, mas que dá um efeito todo especial depois, no trabalho pronto, tá? Ó, a nossa mesa fica dessa maneira, viram como é fácil fazer? Agora, eu vou pintar as 4 folhas. Vou pintar de uma maneira bem fácil, para quem tá começando na pintura em tecido, possa me acompanhar e fazer esse lindo trabalho comigo, tá? Vou usar o pincel número 6 e vou usar 4 cores. Verde oliva, verde musgo, verde grama e verde pistache, tá? Eu vou começar pela cor mais clara. Coloco no meu pratinho verde pistache, pego junto com a aquarela silk e venho na parte, ó, onde eu quero deixar mais clara, tá? Porque aqui vai pegar mais claridade. E venho aqui também, ó. Deixo um pouquinho de tinta. Venho aqui na ponta da folha, que também vai pegar um pouquinho mais de claridade. Ó, trago até na ponta. Esfumaceio essa tinta. Ó, dessa maneira. Aqui, ó, não apareceu muito bem por causa do fundo, mas já a gente dá uma ajeitadinha. Coloco no meu pratinho um pouquinho do verde musgo, um pouquinho do verde oliva, que eu vou trabalhar com essas duas cores juntas, porque fica um verde bem bonito. E eu gosto bastante desse tom de verde. Pego os dois juntos e venho aqui, ó, com tinta pro lado de cima do pincel, deixo a tinta aqui, ó, e vou esfumaciando aqui pra baixo, ó. Posso jogar aqui no cantinho um pouquinho só do verde grama, sozinho, ó. E vou unir essa tinta, ó. Limpo o pincel, pego tinta só na pontinha do pincel e venho aqui, ó, fazendo esse trabalho, meio que contornando a folha, ó. Pego um pouquinho do verde grama, venho lá na parte de cima da folha, ó, passo a tinta, venho no meio, ó, e vou esfumaciando, fazendo a união com aquele verde pistache que a gente deixou. E venho aqui por baixo, vou fazendo a mesma coisa, ó. E aqui, eu trago um pouquinho mais do verde pistache, pra mim fazer, ó, a dobrinha dessa folha. Ó. Deixa um pouquinho mais claro e só ajeito o verde, ó, dessa maneira. Agora, eu vou fazer essa folha que tá aqui por trás. E por ela estar lá por trás, ela não vai ficar tão clarinha quanto essa. Então, eu venho aqui, eu começo pela parte escura, ó. Verde oliva com o verde musgo e preencho tudo aqui, ó. A pintura em tecido é um trabalho muito prazeroso. E não existe um risco, por onde que a pessoa deve começar. Pode começar por qualquer risco, tá? Tendo paciência,
É um trabalho que exige muita paciência, dedicação, como qualquer outro, tá? Só contornei, passei um pouquinho de tinta aqui na beirada e venho, ó, com verde pistache desse lado aqui, ó. Do lado ao contrário, tá? Clareei um pouco e já vem, jogo, ó, pra fazer a união aqui, um pouquinho do verde grama, ó. Aqui posso jogar só um pouquinho, ó, só a sujeirinha do pincel do verde pistache. E ela fica dessa maneira. Agora, eu vou fazer essa folha. Ó, começo pelo lado mais escuro também. E essa já vai ficar um pouquinho mais clara, tá? Ó. Venho agora com verde grama. E aqui, ó, já vou jogar um pouquinho de verde grama com verde pistache, pra eu conseguir fazer essa união. E contorno aqui, ó, já usando só o pistache, ó. Faço a ponta da folha aqui bem certinha. E venho, ó, com verde pistache. Pego mais um pouquinho de grama com pistache e, ó, vou trazer até aqui embaixo. Unindo bem, sem deixar espaço, ó, dessa maneira. Agora, eu vou fazer essa folha aqui. Então, começo com a misturinha de verde oliva com verde musgo. Ó, não levo lá no risco, deixo próximo. E trago essa mistura até aqui, ó. Venho com verde grama e um pouquinho do verde pistache. E vou completar aqui, ó, com bastante cuidado para não entrar no pêssego, ó. Vou lá no risco. Agora, pego mais o verde pistache. Tinta, sempre, quando eu for levar a tinta lá no risco, ó, a tinta tem que estar pra cima no pincel, tá? Quando o risco tiver assim, ó, pro lado de cima da minha mão, ó, tinta pra cima. Quando for ao contrário, a tinta sempre tem que estar virada pro lado de fora, tá? E tinta sempre de um lado só do pincel. Venho aqui, preencho, ó, levo a tinta lá no risco. Limpo o pincel, venho com a misturinha de verde oliva com verde musgo e vou preencher aqui, ó, um pouquinho mais. Vou preencher e fazer a união aqui, ó. Volto no verde pistache para clarear um pouquinho. E venho aqui, ó, contorno o pêssego. Só peguei um pincel um pouquinho menor para mim finalizar a ponta da folha aqui, ó. Já aproveito e já ajeito essa daqui também. E agora, com verde soft e um pouquinho do verde pistache, eu vou dar luminosidade, vou dar claridade para essa folha. Pego tinta, um lado só, no pincel, venho aqui, ó,
e puxo essa tinta lá pra fora, ó. Dessa maneira. E venho aqui, ó, só com a sujeirinha do pincel, ó, puxo a tinta como se fosse pro miolo, ó, pro centro da folha. Desse lado aqui, vou fazer a mesma coisa, ó, coloco a tinta e puxo aqui pra fora, dou um espacinho, faço a mesma coisa. E aqui também, ó. Aqui com sujeirinha do pincel, ó, puxo pro meio da folha, ó. E aqui também posso puxar um pouquinho pro meio da folha, só com sujeirinha no pincel. Com essa mistura, posso fazer uma dobrinha aqui na folha, ó. Venho na outra. Aqui, ó, por ela tá lá por trás, vai pegar bem pouquinho claridade, ó. Então, eu passo um pouquinho e puxo de tinta e puxo lá pra fora, ó. Mais um pouquinho. E essa daqui, vou fazer a mesma coisa. Tinta na quininha do pincel, deposito a tinta e puxo, ó, lá pra beirada da folha. E aqui, ó, vem só com sujeirinha, puxando aqui pra dentro, ó, dessa maneira. Aqui, vou fazer a mesma coisa, puxo um pouquinho pra dentro, ó, só sujeirinha, e aqui também, ó. Passo o risquinho no meio da folha e puxo uma nervurinha, ó. E puxo com o pincel bem de cima uma nervura. E faço isso em todas as folhas, ó. Bem de leve. Eu posso fazer aqui também. Dessa maneira. Agora, vamos pintar os pêssegos e eu vou usar as seguintes cores. Verde soft, amarelo limão, amarelo ouro, amarelo cádmio, vermelho escarlate, púrpura e vinho. Nesse primeiro aqui, eu fiz uma mistura de amarelo limão com verde soft e passei em todo ele, porque eu quero fazer ele um pouco esverdeado. E aqui, ó, já passei um pouquinho de amarelo ouro e verde pistache. Esses daqui, eu vou querer aquele pêssego bem amarelo, aqueles bem amarelão. Então, aqui, ó, eu já venho com amarelo ouro e vou preencher ele quase todo, ó. Levo a tinta bem lá próximo do desenho, do risco, né? Ó, dessa maneira. Venho nesse daqui, faço a mesma coisa. Aqui eu já vou jogar um pouquinho de amarelo limão. E continuo com amarelo ouro. Um pouquinho mais do amarelo ouro. E preencho ele todo, ó. Levando a tinta bem próximo do risco. Aqui, eu já dou mais uma pincelada, porque esse pêssego aqui tá amadurecendo, né? Eu quis fazer ele num tom meio esverdeado, e depois a gente, outras vezes, volta fazendo o pêssego em tons mais verdes, de outras espécies, para vocês verem bem como que faz, tá? Aqui, ó, eu já dou uma puxadinha nesse verde kiwi que eu tô usando para fazer aquele sinalzinho que o pêssego tem, tá? Agora,
com o amarelo cádmio, eu venho aqui, ó, e vou escurecer em alguns lugares, levando a tinta já lá no risco, ó, pra deixar esses pêssegos mais laranjados, né? Que eu quero aquele bem amarelão. Então, ó, escureço de um lado, venho aqui, ó, na pontinha dele, e posso escurecer um pouquinho mais também. E já faço aquele sinalzinho que o pêssego tem, venho aqui também, ó. Aqui eu tô pintando os três de uma vez, mas pode ser feito um de cada vez, tá? Então, aqui, ó, venho aqui pra fazer a divisão do pêssego. Escureço aqui, ó. Levo a tinta lá no risco. Dessa maneira. Agora, eu já venho com um pouquinho do vermelho escarlate. Vou trabalhar aqui, ó, com esse movimento. E aqui, ó, já desço esfumaciando pra fazer aquele sinalzinho que o pêssego tem. E trago essa tinta até aqui embaixo. Venho aqui do lado de cima, vou fazer a mesma coisa, ó. Puxo um pouquinho aqui dentro. E, ó, com o pincel bem deitado, vou escurecendo. Aqui, ó, posso passar um pouquinho mais do vermelho escarlate. Dessa maneira. E aqui também, ó. E reforço aqui o sinalzinho que ele tem. Aqui eu puxo um pouquinho mais, pra gente deixar esse pêssego bem maduro. Dessa maneira. Venho no outro. Vou passar com bastante cuidado aqui na folha, ó. E aqui, ó, vou fazer o sinalzinho do pêssego. Passo lá por trás, com bastante cuidado, ó. Esfumaciando bem. Depois a gente pode voltar com o verde e dar uma retocada aqui, ó. E vou trazer esse vermelho aqui, ó. Venho aqui embaixo. Desenho aqui a pontinha dele e eu quero bem vermelho. Ó, e trago aqui, esfumaciando dessa maneira, ó. E faço o contorno nele aqui. Esfumacio bem. Nesse aqui, que tá por trás, com o pincel sujo do vermelho mesmo, pego um pouquinho do amarelo cádmio e venho aqui, ó, pra deixar ele quase madurando, ó. Pego as duas cores juntas e vou trabalhando, ó. Não é difícil. Só acompanhar aqui no passo a passo, ó. E aqui, ó, eu vou levar já esse tom meio avermelhado, que é aquele sinalzinho que o pêssego tem, ó. Um pouquinho mais de vermelho. Aqui eu já venho com um pouquinho do púrpura, ó.
bastante cuidado. Vim com o meu pincel, ó. Vou fazendo movimentos circulares com o pincel, só com sujeirinha, ó. Aqui já jogo um pouquinho mais de tinta, porque tá lá por trás, mais amarelo cádmio, né? Pra dar esse resultado aqui pra mim, ó. Ó, esfumacio bem. Ó, ele só vai ficar um pouquinho esverdeado, porque ele tá quase maduro. Aqui embaixo, joga um pouquinho mais do vermelho, ó. Dessa maneira. Com o pincel limpo, venho com um pouquinho do púrpura e do vinho. Aqui, ó, onde eu quero deixar esses pêssegos mais avermelhado. E esfumacio. Eu não preciso sumir toda essa tinta, unir por igual, como eu sempre falo, porque o pêssego, às vezes, eles são manchadinhos. Então, ó, eu tenho que deixar sinaizinhos. É o que vai deixar com ar mais realista o meu trabalho e mais bonito. Ó, venho aqui, faço o mesmo processo e subo, ó, com pinceladinhas, deixando meio marcado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Passo tinta aqui, esparramo aqui pra cima, mas deixo, ó, marquinhas. Um pouquinho mais de púrpura. Venho no próximo e vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais com vinho e vou ajeitar aqui e vou subir, ó, com marquinhas. Ó, pinceladinhas. Eu não preciso esfregar o pincel até sumir totalmente, porque eu quero que fique marquinhas mesmo. Aqui, ó, venho com bastante cuidado, faço aqui por baixo da folha, puxo um pouquinho aqui pra dentro. Bastante cuidado. Ó, contorno aqui e venho com marquinhas, ó, dessa maneira. E aqui também. Só tô depositando a tinta, ó, e venho com marquinhas dessa maneira. Aqui também eu vou fazer um pouquinho só, ó, pra deixar marquinhas. Dessa maneira. Aqui, só vou ajeitar a boca aqui, de onde que vai sair o talinho, ó. Dessa maneira, venho aqui, só ajeito com pinceladinhas, ó. Aqui só vou desenhar o pêssego que tá lá por trás e aqui também, ó. E venho aqui, só deixando mais forte essa marquinha. Só um pouquinho. Aqui vou passar um pouquinho mais do vinho com púrpura, só pra ajeitar mesmo. Dessa maneira. Agora, com um pouquinho do amarelo limão e do verde soft, ó, eu vou dar claridade em alguns lugares. Onde eu percebo que é pra ficar mais claro, eu venho com pinceladinhas, ó. Com a mão bem de leve. Venho aqui também.
sem deixar marcação, só com pinceladinhas, um pouquinho mais. Desse lado aqui, ó, onde é a contraluz, também dou uma pinceladinha para dar uma clareada, ó, dessa maneira. E aqui também. Um pouquinho mais de tinta. Venho aqui também e dou uma clareada, ó. Um pouquinho mais. Dessa maneira. Aqui, para essa metade, eu preenchi ela toda, fora a semente, com amarelo ouro. E agora, eu venho trabalhando aqui por fora a parte da casca da mesma maneira que eu fiz aqui nos pêssegos, tá? Então, eu começo com vermelho escarlate. Vou escurecer em alguns lugares, deixando um tom mais avermelhado, assim como eu fiz ali na casca, da mesma maneira. Tiro o excesso aqui, venho aqui, ó, e aqui eu puxo um pouquinho pra dentro. Já posso vir com um pouquinho de púrpura, porque aqui o espaço é pequeno, ó. Púrpura e vinho no pincel, e já puxo aqui, ó. E venho sumindo aqui por fora. Venho no vermelho escarlate, ó. Um pouquinho mais de vermelho escarlate. E sumo aqui, ó. Amarelo cádmio, para dar aquele tom bem alaranjado aqui nesse pêssego. Um pouquinho mais de amarelo cádmio aqui, ó. Pego o amarelo cádmio com vermelho, ó, para me dar esse tom aqui, ó. Um pouquinho mais do vermelho escarlate. Limpo um pincel de um lado e vou contornar essa metade aqui, ó. Com bastante cuidado, ó. Aqui também eu jogo um pouquinho mais do vermelho, ó. Pra dar esse movimento de entrada aqui pra mim, ó, de onde que vai sair o talinho do pêssego, ó. E venho aqui, jogo um pouquinho mais aqui. Agora, aqui perto da semente, eu jogo um pouquinho do vinho, entrando na semente. Porque aqui, ó, eu quero puxar um pouquinho desse vinho, bastante cuidado pra polpa do pêssego, ó. Dessa maneira. Aqui eu puxo um pouquinho mais e aqui também, ó. Dessa maneira. Com o amarelo luz, eu passo um pouquinho aqui, ó, lá na beirinha da casca, ó, e puxo ao contrário, ó. Aqui eu venho com a tinta, que já vai me dando uma claridade, ó, e puxo ao contrário, sem tirar aquela puxadinha que eu fiz com vinho, tá, ó? Ó, dessa maneira. Aqui pro lado de cima,
venho do mesmo jeito, só que eu uso daí um pouquinho do amarelo ouro, ó. Com esse amarelo limão e puxo, ó, bastante cuidado. Põe um pouquinho de tinta aqui e puxo, ó, fazendo assim a polpa, né, do pêssego, ó. Sem tirar o vinho que foi colocado, tá? Para fazer a semente, venho com siena natural, já jogando um pouquinho de sépia junto, preencho todo a parte da semente. Aqui eu posso dar já uma escurecidinha com sépia nas laterais. Com a misturinha que sobrou do amarelo limão, eu já venho dando umas claridades, fazendo uns desenhos nessa semente, ó, dessa maneira. Tentando imitar mesmo a semente do pêssego, ó, que ela é cheia de dobrinhas. Então, a gente vai fazendo isso, já jogando um pouquinho de claridade aqui em cima, na semente do pêssego, ó. Troco meu pincel zero e um pouquinho de sépia, eu desenho a semente um pouquinho melhor e dou profundidade nesses lugares onde que eu fiz a luz, ó, onde que eu dei claridade, eu só venho escurecendo um pouquinho com sépia para dar aquela profundidade que tem na semente do pêssego mesmo, dessa maneira. Com vinho, se for preciso, posso ajeitar um pouquinho, dar uma puxadinha a mais. Assim. Molho o pincel no diluente para pegar um pouquinho do sépia, que aqui, ó, eu quero fazer, ó, de onde sai o talinho do pêssego, que sempre tem, ó. E já dou um pouquinho de claridade, ó, dessa maneira, tá? E com um pouquinho de sépia e verde oliva, eu vou fazer o talinho do pêssego. Ó, esse vem aqui. Com verde pistache, eu já dou uma claridade, ó. Desenho ele aqui um pouquinho melhor. E aqui, ó, dou claridade. E esse aqui vai lá no talinho, ó, que tem dessa folha, que eu já tô ajeitando, ó. Puxo aqui o talinho. Bastante cuidado, vai lá por baixo da folha e se esconde atrás dessas daqui, ó. Então, o talinho desse aqui, eu tiro daqui, ó. Dessa maneira, tá? Ó, e vai lá pra dentro. Bastante cuidado, ó. Aqui, com esse verde oliva, eu ainda ajeito um pouquinho aqui por baixo da folha, ó, pra dar mais profundidade.
E aqui, ó, desenho o pêssego nela e escureço um pouquinho mais aqui, dessa maneira. Com o pincel 0, venho com o verde kiwi, aqui, ó, só pra dar um pouquinho de claridade nesse talinho, ó. Ajeito aqui na folha. Dessa maneira. Para finalizar o nosso trabalho, agora com o sépia, vem aqui no trincadinho que a gente fez na mesa, ó, e dou profundidade nele. Posso pegar junto com o caqui para não ficar muito escuro, venho aqui, ó, no outro e apenas desenho ele e puxo para baixo, para ficar trincado mesmo, tá? Troco o pincel, pego um pouquinho do verde glacial, um pouquinho do verde soft, que foi a misturinha que a gente usou para fazer a mesa, e venho aqui, ó, e só reforço aqui a beirada da mesa. Dessa maneira aqui, ó, reforço aqui em volta do trincadinho, para dar mais visibilidade, ó. Aqui eu posso usar a régua novamente ou não, tanto faz, tá? Ó, só vou circular aqui melhor. Reforço aqui em volta desse trincadinho, desenho ele bem certinho, ó, que vai dar mais visibilidade aqui pra ele, ó. Apenas isso. Feito isso, mudo meu pincel, pego aquela misturinha de sépia com um pouquinho do sépia do Siena Natural, só para fazer a sombra do elemento aqui, ó, que eu sempre gosto de fazer. Limpo meu pincel e vou puxando aqui, ó, bem de levezinho. Pra não manchar, ó. E faço a sombra do pêssego em cima dessa mesa. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, só que esse vai indo lá por trás do próximo pêssego, ó, dessa maneira. Limpo o pincel. Vem fazendo a sombra desse daqui também, lá por trás, ó. Que vai sumir atrás da metade também, ó, com bastante cuidado. E aqui, ó, eu só vou dar um pouquinho mais de profundidade nesse fundo, ó, com sépia, tá? Ó. Desse lado, aqui também, na mesma altura, ó. Ó, dessa maneira, eu vou dando profundidade ao meu trabalho. Limpo o pincel para não ficar excesso e esfumaceio, ó. Aqui também eu posso passar um pouquinho mais. Agora, para mim finalizar os pêssegos, dando aquela intenção de pelinhos, vamos dizer assim, que eles têm na casca, eu venho com azul Caltri, pincel levemente sujo de tinta, eu tiro o excesso no paninho e venho em alguns lugares, ó, com pinceladinhas, fazendo isso aqui, ó. Ó.
Aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. Aqui assim, eu jogo um pouquinho, ó. E dessa maneira, eu obtenho, ó, aquele pelinho que tem na casca do pêssego, ó. Dessa maneira. E o trabalho concluído fica dessa maneira. Uma maneira fácil de fazer, sem complicação, com alguns detalhezinhos que enriquecem o trabalho, deixam mais bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, até o próximo vídeo.